Bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim e vou começar esse episódio fazendo a minha autodescrição. Eu tenho 1,70 m, sou da cor parda, cabelos médios, cor castanho. Estou vestida hoje com uma camiseta marrom, uma calça branca e estou aqui com ela, minha companheira de bancada, que é a Camila Alves. Tudo bem com você, Camila? Tudo ótimo, com expectativa nesse episódio. Começando pela minha autodescrição. Estou de blusa preta, calça preta, bota preta, cabelo castanho, 1,63 m, olhos castanho. Eu acho que é só isso. Isso. E hoje o nosso convidado é radical, pessoal. Estamos recebendo aqui hoje o Tadeu Domingues, que é presidente da empresa Jeep Solitário. É isso, Tadeu? Solidário. Jeep Solidário. Solidariedade. E bem-vindo, Tadeu, Muito ao obrigado. podcast. É um prazer enorme receber você aqui, né? Para a gente poder começar esse bate-papo aí, você pode fazer a sua autodescrição, Sim. Tadeu? Vou fazer minha autodescrição. Tenho 1,80 m, cabelo bem curto, castanho escuro. Tenho uma cor de pele branca. Estou usando uma camiseta branca com o logo do Jeep Solidário. Estou de calça marrom e bota marrom também. Estou combinando. Todo mundo de bota, menos eu, pessoal. Vocês perceberam, né? Tá frio, né, Bruno? Tá frio hoje. Tá frio? Além de estar frio, o jipeiro usa muito bota, né? Acaba sendo um instrumento nosso de trabalho. Então, a bota, no nosso caso, é algo frequente, né? Isso. Tadeu, para a gente poder começar esse nosso bate-papo, conta um pouquinho aí como surgiu a empresa Jeep Solidário. Solidário! Bacana. O Jeep Solidário ele é uma união de jipeiros. Então, nós somos jipeiros. Eu, particularmente, sou jipeiro há mais de 20 anos. E o jipeiro ele tem como essência ajudar o próximo. Isso faz parte de um dos princípios do jipeiro, é sempre ajudar o próximo. E o Jeep Solidário, reunimos 5 amigos, né? Se tornaram 4 posteriormente, e criamos essa ONG Jeep Solidário com o intuito de cuidar das pessoas. A nossa essência é essa, é cuidar exatamente do nosso semelhante, do nosso próximo. Então, o Jeep Solidário, antes de ele ser constituído como ONG, nós fizemos, né, durante muito tempo, diversos trabalhos de apoio ao próximo, às pessoas. E chegou um momento que a gente decidiu por que não fazemos isso de uma maneira mais organizada, formalizada? Inclusive, isso foi pedido até do poder público, né? Algumas secretarias que nós temos, que nos apoiam, que estão junto com a gente, bateu um papo e falou, olha, vamos levar isso para outras cidades, para outros estados. Porém, precisa ser algo formalizado, não pode ser mais somente no nosso CPF. Então, formalizamos a ONG Jeep Solidário. Ela é constituída desde 2024. Porém, o nosso trabalho é feito já há um bom tempo, né? E com muita dedicação, muito amor, muito carinho. Inclusive, estou aqui representando mais de 300 jipeiros que nós temos como os voluntários. Nós temos 25 coordenadores. Então, nós temos aí uma equipe muito grande, muito unida, muito forte. E quando a gente coloca qualquer necessidade, qualquer ajuda, esse grupo se une e consegue fazer coisas incríveis. Tadeu, você falou aí um grupo, mas desse grupo, quem teve a criatividade de criar essa ONG aí tão importante, radical? Quem começou, né? Assim, obviamente tem todas essas pessoas representando o que é o Jeep Solidário, mas à frente nós estamos em 4 pessoas, que são os 4 diretores. Então, em algumas conversas, isso inclusive durante trilhas, porque muitas vezes na trilha a gente entra de manhã, sai à noite ou sai até no dia seguinte. Então, tem muito tempo para conversar, inclusive, viu? Então, a gente conversando e surgiu essa ideia de a gente idealizar esse projeto. Obviamente, existem diversos projetos que acolhem ou que fazem esse trabalho com pessoas com deficiência, mas nós desenhamos um escopo de um projeto que nós realmente... Um grande diferencial nosso nós acolhemos todos os tipos de deficiências. Então isso é muito bacana, muito legal. A gente consegue fazer com que todos os tipos de deficiência estejam dentro de uma etapa nossa. Então juntamos esse grupo de amigos e falamos, vamos seguir isso aí. Começamos a fazer esse trabalho de maneira informal, mas muito profissional naquilo que a gente fazia. E aí surgiu o Jeep Solidário, que hoje
durante nossas etapas, já acolhemos mais de 11 mil crianças. E quando a gente fala de criança, a gente se preocupa muito com o familiar também. Então a gente fala criança, mas fazemos questão de trazer todos os familiares para que estejam junto com a gente num dia de muita aventura. Ah, entendi. Vocês tiveram alguma inspiração ou então uma motivação para criar esse projeto, assim, alguma experiência que vocês tiveram e, eu vou aqui criar essa ONG? Sim. Nós tivemos, na verdade, foram diversas situações que mostraram para a gente essa necessidade de a gente desenvolver esse trabalho. Quando a gente começou a pesquisar qual seria a melhor maneira de ajudarmos as pessoas, muitas das nossas pesquisas foi focada na pessoa com deficiência. Infelizmente, é triste que eu vou dizer, a nossa sociedade ainda não está preparada para cuidar da pessoa com deficiência. Exatamente. Existe um déficit ainda de não só de entendimento o que é uma pessoa com deficiência, quais as suas necessidades, mas principalmente quais as suas limitações. Então começamos a entender que, conseguimos, dentro dessa camada da sociedade, essas pessoas a gente consegue ajudar. Mas o principal, além de ajudar as pessoas, é conscientizar a sociedade de como ajudar. É um trabalho, obviamente, que não somente o Jeep Solidário faz, diversas ONGs fazem, mas nós temos uma população muito grande de pessoas com deficiência. Mas, principalmente, nós temos uma população muito grande dentro da nossa sociedade. E é um trabalho de formiguinha. Então, a gente vai a cada etapa, a cada ação que nós fazemos, a cada postagem nas nossas redes sociais. Sim. É um trabalho que a gente faz diariamente para que a gente possa, além de conscientizar a sociedade, mostrar para as pessoas com deficiência que tem aqui, olha, o Jeep Solidário está aqui para te apoiar. E isso, graças a Deus, está trazendo e surtindo muito efeito. Bacana. Tadeu, como esse projeto do Jeep Solidário cresceu até chegar onde vocês estão hoje? Como foi esse trajeto de vocês aí? Muito difícil. Trabalhoso. Não é fácil, né, Tadeu? Não é fácil. Mas acho que isso que faz com que seja o prazeroso e você olhar para trás e você se emocionar, né? Nós começamos o Jeep Solidário, a nossa primeira etapa que nós íamos fazer era para 30 pessoas. Então, assim, que já é bastante. Porque 30 pessoas, no mínimo, você precisa de 30 Jeeps. E todas as nossas atividades, o Jeep vai estar envolvido. Por mais que o Jeep ele chama a atenção das crianças, chama a atenção dos jovens, chama a atenção dos adultos, mas o Jeep é o nosso ponto principal para trazer essas pessoas para dentro da nossa casa, que é a etapa. Porque dentro desse local que nós vamos fazer, sim, o acolhimento que nós queremos fazer para a sociedade. Então, isso que é o bacana. Então, sempre o Jeep vai estar envolvido. Então, quando nós começamos a desenhar esse projeto, nós tínhamos uma ambição muito grande. Fazer a etapa dentro do Autódromo de Interlagos, que é algo fora da realidade. Por custo, por agenda, por tudo que envolve Interlagos. Interlagos talvez hoje, se eu não me engano, é o principal autódromo da América Latina, um dos principais do mundo, e a quantidade de eventos que acontecem lá. Mas nós tínhamos essa pretensão e vamos atrás. Então nós começamos a buscar, estudar como fazer isso. E nós tivemos e fomos muito bem recebidos pelo poder público, que entendeu, olhou o nosso projeto e falou, olha, eu acho que dá para a gente desenvolver um trabalho em conjunto. O próprio autódromo, quando ele recebeu o nosso projeto, né, o seu diretor olhou para ele e falou, caramba, acho que dá para a gente fazer isso junto. Então a gente começou a desenvolver isso. Só que, obviamente, quando a gente começou para 30 jipeiros, foi crescendo. Para 30 pessoas com deficiências e 30 jipeiros. Isso foi crescendo. Já não era mais 30, já era 100. De repente, já não era mais 100, já era 500. E chegou um momento que a gente faz tudo protocolado, então a gente segue alguns protocolos. E cada pessoa é um Jeep? Cada família, pessoa Ou é um cada Jeep. família é um Jeep. E aí tem ideia legal que aconteceu com base nisso. E aí nós começamos, de repente, nós chegamos a 100 jipeiros. E nós nem tínhamos onde ia fazer o evento ainda. Então nós já tínhamos os jipeiros preparados para nos ajudar, nós tínhamos voluntário, nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos tudo, só não tinha espaço para fazer. E aí foi que, com toda a ajuda, a gente conseguiu Interlagos. Aí quando conseguiu Interlagos, as coisas começaram a se abrir muito mais fácil. Porque lançamos para as pessoas com deficiência a inscrição,
E aí começamos a receber essas inscrições e começou a alavancar assim, que de repente chegamos em 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas na primeira edição. Meu Deus. É muito, Muita gente. Muita gente. gente. E aí, Tanto de Jeep, hein? então isso começou. Aí teve Interlagos e aí, obviamente, começou a conversa com outras cidades, outros municípios, para levar a etapa Jeep Solidário para outros lugares. Porque nem todo mundo consegue sair da sua cidade. E São Paulo, a gente fala só de Grande São Paulo, é imenso, porque nós estamos ali na Zona Sul. Para acolher as pessoas da Zona Leste é muito difícil. Sim. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de levar o Jeep Solidário para outros pontos. E aí isso faz com que a gente teve outras etapas e mais 11 etapas que estão aí programadas para acontecer em 2026. Só novidade, Nossa, né? novidade. Só novidade. Ô, Tadeu, e dentro desse evento de vocês, o que acontece? As crianças andam de Jeep, os familiares, como que é feito o acolhimento para essas crianças? Tem adaptação? Porque a gente sabe que tem as crianças de paralisia cerebral, às vezes não segura o Exatamente. tronco, tem as crianças com autismo, que tem sensibilidade ao som. Conta um pouco aí sobre essa experiência. E aí, legal. Então a gente tinha o local, tinha os jipes, tinha as pessoas, mas era um problema bom de se trabalhar. Como acolher essas pessoas? Igual eu falei, a gente segue alguns protocolos que nós começamos a estudar para preparar. O principal local de segurança de qualquer pessoa, com deficiência ou não, é a sua casa. Então nós tiramos essas famílias da sua zona de conforto e trazemos para uma etapa nossa. Então, o mínimo que nós temos que ter é entender quem são essas pessoas, quais as suas necessidades e como acolher elas. E como fazer isso? Nós temos uma clínica que chama Espaço Clínico Ápice, que é em São Caetano, que nós temos a profissional, que é a proprietária, que é a Angeline, que ela é uma pessoa que apoia integralmente o projeto. Em conjunto com essa clínica, nós começamos a entender o que nós precisaríamos saber de cada inscrito, e a gente está falando de cada inscrito numa edição de 2.500 pessoas. Quais eram as necessidades, quais eram as restrições, quais eram as limitações e as limitações para se andar no Jeep. Nós temos Jeeps maiores, Jeeps menores, Jeep mais barulhento, Jeep menos barulhento, Jeep que balança. E aí quando você falou, por exemplo, uma pessoa que tem limitação com problema físico na coluna, referente a uma pessoa, uma criança autista que tem sensibilidade com barulho. Então a gente começou a estudar, através da equipe técnica da Clínica Ápice, inscrição por inscrição. Então nós entendemos o quê? Fizemos as inscrições, as pessoas fizeram as inscrições, nós temos essas informações, vamos tratar pessoa por pessoa. Que é um diferencial. Né? É diferencial. É um diferencial muito grande, E porque cada nós tem sua não necessidade, atendemos né? por demanda. Cabe 3.000 pessoas, coloca 3.000 pessoas lá e as pessoas se encaixam dentro da nossa arena. No nosso caso é o contrário. Nós criamos uma arena preparada para acolher as pessoas. E as pessoas típicas, que tem muitas no nosso evento, elas vão se encaixar dentro do nosso mundo. É um pouco da diferença contrário, né? do que é a realidade Isso. hoje dentro da sociedade. As pessoas com deficiência, ela tem que se enquadrar, se encaixar dentro do seu bairro, da sua sociedade, do seu ambiente de trabalho. Lá nós fazemos ao contrário. Elas chegam lá, e isso a gente ouve testemunhos de muitas mães. Caramba, vocês pensaram em todos os detalhes, desde o local que é colocado o banheiro, o local que é o palco, o local que tem diversas atividades, diversas entregas para eles. Por exemplo, nós temos o setor de embarque que você falou de como colocar as crianças dentro. Né? A gente fala crianças, mas todas as pessoas com deficiência. Nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos o nome, mas sabemos a limitação de cada um ali, porque nossa recepção, nós temos um acolhimento na entrada, acolheu pessoa por pessoa e sabe qual a restrição dessas pessoas. E a gente tem uma equipe que acompanha essas pessoas e sabe que essa pessoa ela pode andar num Jeep um pouco mais barulhento, porque ela não tem limitação de barulho. Então a gente tem os jipeiros, que a gente também já conhece através das inscrições, qual o tipo do jipeiro. Tem jipeiro mais emocionado, um jipeirinho mais calmo, com um jipe um pouco menor, um jipe maior. Então a gente vai fazendo essa interação de essa pessoa pode ir no jipe X, essa pode ir no jipe Y. Essa aqui a gente dá uma segurada, porque o jipe dela tem que ser um jipe mais baixo, porque ela tem uma limitação que ela não pode, de repente, o banco, alguma coisa, ela não pode se mexer, porque ela está ali, uma pessoa tetraplégica. Nós tivemos um tetraplégico
Não sei se vocês conhecem, se chama Marcos Pellegrini. Ele foi secretário nacional da pessoa com deficiência. Acho E ele é um dos... alguma coisa assim. E ele é o nosso embaixador, é uma das pessoas que, quando olhou o projeto, a frase dele foi o seguinte: Pellegrini, estamos aqui para te apresentar o projeto, somos 4 loucos que têm uma ideia revolucionária. Ele olhou o projeto, estudou e falou, não são 4 loucos, são 5 loucos que vão atrás desse projeto. E ele entrou assim com a gente com uma força e trouxe para a gente uma experiência muito grande. Secretário nacional, foi uma pessoa que desenvolveu dentro do metrô, porque ele era metroviário, esse trabalho de inclusão e de acessibilidade. Ele foi um dos pioneiros a desenvolver isso. Então, assim, ele trouxe uma experiência, uma bagagem que a gente não tinha, que a gente estava desenvolvendo e estaria muito longe de ter isso tão rapidamente, até porque ele é uma pessoa tetraplégica que é um inspirador de vida para a gente. Então a gente foi encaixando pessoas que fizessem com que o projeto ganhasse força e a gente estava no caminho certo, porque a gente pega uma pessoa, tira da sua casa, mas sabe o que ela pode fazer ali dentro do ambiente e a gente coloca ela para andar no Jeep. O Jeep é a principal diversão. É incrível o quanto eles se divertem. Ai, só de você falar, eu já tô aqui imaginando, já tô me divertindo. Você tá participando do evento, imagina eles. É incrível para todos, porque assim, pro jipeiro também é um aprendizado muito grande. Lembra que eu falei agora há pouco de a gente despertar na sociedade a importância da inclusão social? E nós pensamos nisso da seguinte maneira. Se um jipeiro pegar uma criança e fizer um trajeto, ele tem uma única experiência. Então, o jipeiro que teve como acompanhante uma criança autista, uma família de uma criança autista, ele vai ter uma experiência do que é a realidade do autista. E assim sucessivamente para cada deficiência. Nós pensamos, não, vamos fazer o contrário. Nós vamos poder proporcionar para o jipeiro e sua família, porque a família acompanha, uma experiência com diversos tipos de deficiência. E aí o jipeiro ele não anda somente com uma criança, ele fica durante todo o trajeto, ele vai lá no embarque, as pessoas embarcam com todo o cuidado dessa criança, respeitando a limitação de cada um, ele faz todo o trajeto, volta no desembarque, é uma outra equipe técnica nossa, que tira essa criança também com todo cuidado, e aí ele volta de novo para pegar outra criança. E ele fica fazendo esse trajeto durante o período que ele está ali. Então ele vai dar uma volta com uma criança autista, uma pessoa que é cego ou uma deficiência visual, uma pessoa surda, e assim sucessivamente ele cria diversas experiências. Então, olha que a gente falou de criar, plantar, né, essa a importância. sementinha, né? E o jipeiro, ele vai com a esposa e vai com os filhos. Isso a gente está ensinando gerações novas. Nossa, é mesmo. Porque o filho Nossos filhos não acompanha. vão sofrer na escola, Bruna. Porque o que acontece? Porque o que acontece? A gente se preocupa muito. Nós acreditamos muito na educação, a importância da educação. E se você começar a fazer isso na fase de desenvolvimento de uma criança, de um jovem, depois, quando ele se tornar adulto, vai ser muito mais fácil. Exatamente. Muito mais fácil ele olhar e entender algo. Então, a gente pede para os jipeiros levar os seus familiares. E eles levam as crianças, os filhos, os sobrinhos, os E aí vai primos, conviver mais, né? e vai entender. Vai entender, né? Se respeitar, ter Exatamente. empatia. Aprender a ser menos capacitistas, né? Que é um dos pontos principais. Meu filho de 17 anos, na primeira edição que ele foi, no final do dia, a gente indo embora, ele falou, papai, adorei ter participado. Eu percebi diversas realidades que eu nem imagino que existe. Muito obrigado, porque muitas vezes eu reclamo de coisas de cotidianos da minha vida e eu tenho que dar graças a Deus. É ser grato, né? Eu paro de falar porque senão eu choro, tá? Seus olhos enchem de lágrimas. Mas Entendeu? realmente isso é verdade, porque assim, a gente sofre muitas vezes com escolas de não aceitar, né? Essa semana mesmo, uma escola negou meu filho por conta da fralda, né? Que não queria trocar, que a professora não poderia ter aquele olhar de trocar. Enfim, muitos alunos. E aí, às vezes, essas crianças crescem sem ter uma pessoa com deficiência, que aí, às vezes, a escola é inclusiva mas não tem um cadeirante. Não tem um cadeirante. Aí, como é que essa geração vai crescer sem conviver com pessoas com deficiência? Não tem como.
né? Eu tenho até uma mãe que ela falava assim, não, Camila, eu só coloco a minha filha se tiver autismo, se tiver deficiente, porque ela tem que aprender a conviver, respeitar, incluir nas atividades, nas brincadeiras, né? E aí foi até uma escola que eu visitei e aí eu contei essa experiência para essa mãe, que é a escola que a filha dela estudava, que foi até ela mesma indicou no meu condomínio. Na mesma hora, ela falou assim, eu vou tirar minha filha, porque eu não quero que ela cresça numa escola que não tenha um deficiente, não tenha um autismo, não tenha assim, um colega para que ela possa aprender, né? Então, ter esses momentos que a Jeep oferece, está ensinando essa geração. Porque, imagina, são 5 mil pessoas, né? 5.000. Então, é muita gente. Então, Sim, imagina... E a gente fala, por exemplo, vai ter a etapa agora 30 de novembro em Interlagos. Vão ser 5.000 pessoas que fizeram a inscrição para participar. Mas teremos mais 300 voluntários. 5.002, porque teve a sim, Camila. Exatamente, com certeza. Vão estar lá, com certeza. Certeza. Mas aí vão ter lá os voluntários, tem os jipeiros, tem os familiares. Então, assim, se a gente parar e pensar num evento desse, nós chegamos a mais de 6, 7 mil pessoas que estão ali. Obviamente não estão todas no mesmo momento, que nós, com preocupação de fila, de acolher. Horário. Então, nós fazemos exatamente por turno. Tanto para os jipeiros também. Então, nós temos o turno da manhã e o turno da tarde. E quem tem disponibilidade, a gente consegue fazer com que fique o dia todo. E o legal, um exemplo da edição do ano passado e que aconteceu em Piracicaba. Falando dos jipeiros. Teve um pessoal que fez a inscrição de manhã porque tinha um compromisso à tarde ou qualquer outra situação. Chegaram de manhã e, obviamente, as redes sociais começam a postar. Os jipeiros que estavam acompanhando, que era do turno da tarde, falaram, eu vou para lá, tá tão legal. E começou a chegar os jipeiros da tarde. Quando é a troca do turno nosso, que é às 13 horas, a gente tem muito protocolo, lembra que eu falei que a gente segue? Às 13 horas é a troca do turno dos jipeiros. O jipeiro das 13, que tinha que sair às 13, não foram embora às 13. Ficou. E o jipeiro que tinha que chegar às 13 já tinha chegado. Então ficou legal, porque a gente tinha mais ainda atrações, mais carros. Então, assim, a média é que cada pessoa com deficiência possa dar mais de uma volta. Teve pessoas que deu 10, 15 voltas. Então Demora quanto tempo esse percurso aí? Nós desenhamos muito com base na quantidade de pessoas que são inscritas. O mínimo que seja 10 minutos uma volta. É o mínimo. Só que assim, são 10 minutos de inteira emoção. É emoção mesmo. Nossa. Claro que a gente respeita todas as limitações. Nós vamos colocar eles nos obstáculos que são extremamente difíceis de ser ultrapassados. Mas tem subida, tem descida, tem barro, vai balançar um pouquinho. Nossa, já vai amar, é uma aventura. É uma aventura. A pessoa realmente se sente como se estivesse fazendo uma trilha. Fazendo uma trilha. Nossa, que massa. É muito diferente, é muito gostoso. As inscrições não encerrou, né, ainda? As inscrições para as pessoas com deficiência se encerraram. Nós abrimos, em 8 horas nós tivemos 2.500 inscrições. Em 8 dias nós finalizamos as 4.000 inscrições. Mas por que nós encerramos com 4.000? Eu falei há pouco que nós temos o apoio de uma equipe técnica que faz o estudo de cada inscrição. Então, nós paramos as 4.000 inscrições. É uma equipe grande, elas estão tratando caso, situação por situação. Tem várias mães que mandam mensagem. Pô, Tadeu, o pessoal do Jeep Solidário entrou em contato com a minha amiga, mas não entrou em contato comigo. Fique tranquila. Se você fez a inscrição e tem a confirmação da sua inscrição, não há necessidade de se preocupar. É que em alguns casos a gente precisa entender um pouco mais sobre a necessidade do filho, da filha, do amigo, enfim, seja o que for, da pessoa com deficiência. Aí a nossa equipe técnica, e muitas vezes faltou informação à mãe, o responsável deixou de colocar alguma informação. Então nós vamos lá e vamos tirar esse questionamento para saber exatamente como nós precisamos montar a nossa estrutura. E a nossa estrutura aqui, para 30 de novembro, a gente só consegue montar depois que tiver essas informações. Sim, porque vai adaptar ali a cada necessidade. Né? Até mesmo a pista, porque nós temos lugares que vão ter buracos um pouco mais profundos que algumas pessoas podem passar. Mas outras têm um problema na coluna, uma escoliose. Né? Já não dá certo. E aí a gente tem que fazer um caminho que vai participar, normal, só que em vez de passar naquele buraco, ele vai passar do lado, a gente vai colocar um outro tipo de aventura. Então, assim, a gente pensa em todos os detalhes. É trabalhoso. Não, ele está falando desse projeto, eu estou lembrando do skate, lá no Espaço 7. A Espaço 7, os nossos filhos fazem fisioterapia lá e eles fazem esses eventos, né? Que são skate adaptados, tem o surf adaptado também, que é bem legal. Eu nunca tinha participado. Quando eu vi aquelas crianças que são cadeirantes, que tipo, vamos supor, mexe o olho, eles adaptaram o skate para colocar
aquela criança em pé, e se você visse a felicidade quando eu participei com meu filho, e eu ficava vendo cada criança, aquela alegria, aquela emoção, Tadeu, realmente é impagável. Você poder adaptar um esporte, um evento, para atender aquele público com deficiência é tão importante. A mesma coisa no surf, não sei se você conhece esse trabalho. O surf eu não fui ainda, tu já foi? Então, eu fui. Nossa. Você acredita que no momento lá que eu vi as crianças surfando, tudo, eu encontrei pessoas que estavam ao meu redor e estavam olhando assim, as pessoas simplesmente falaram assim, nossa, pra que fazer isso com eles? Coitadinho deles. Eles não têm que ficar assim no mar. Gente, eu fiquei olhando assim pro Foi em casal. Ubatuba, né? Ubatuba, Não, é Guarujá. Guarujá, na sim, Astúrias. sim, Praia das Astúrias. Você acha... O pessoal, todo mundo feliz, a criança feliz e a pessoa ali julgando, achando que a pessoa com deficiência não tinha que estar ali naquele surf. Tinha que estar na cadeira, tinha que estar em casa. É, que não pode fazer nada, né? Enfim. E esse tipo de pensamento ou mentalidade, enfim, acaba influenciando outras pessoas negativamente. Exatamente. Só que se a gente consegue fazer, juntamente com a escola, igual vocês falaram, com esses projetos que são lindos, esse trabalho de conseguir fazer com que as pessoas que são típicas, principalmente a geração nova, comecem a participar e conviver, no nosso futuro, pode ser até que a gente não esteja aqui, mas valeu a pena. Certeza. Porque nós conseguimos melhorar a sociedade. Melhorou alguma coisa, né? Melhorou, né? Com certeza. Que seja uma pequena parcela, mas é muito importante. É um trabalho que a gente fala do Gip Solidário, tem com certeza outros projetos que podem e devem fazer do mesmo jeito, talvez até melhor, mas assim, é conscientizar a sociedade. É a gente fazer uma plantinha. Tem projetos incríveis, mas você acredita, Tadeu, que tem empresas que não querem se vincular a projetos com pessoas com deficiência? Acredito, nós passamos por isso. Vocês têm algum, entrando na questão de empresas... Estrutura, né? É, isso. Vocês têm apoiadores, patrocinadores, para que esse projeto, né, permaneça aí de pé? Aí eu falo com muito orgulho do projeto. Sim. Além de ter se tornado para mim um motivo muito importante de vida, né? de ser humano, de existência como ser humano, e a gente faz muito esse trabalho com muito amor, mas principalmente com muito profissionalismo. Nós buscamos ajuda de empresas e empresários. Nós não temos nenhum patrocinador. Quando nós recebemos ajuda e nós agradecemos imensamente, são as ajudas pontuais. Principalmente que nossa principal preocupação é o dinheiro da outra pessoa que venha para o Gip Solidário. Então, o que nós fazemos? Empresa X, nós vamos ter uma etapa em determinada cidade e nós estamos precisando de 1.000 garrafas de água. Compre a garrafa. Pesquise no seu melhor preço, no seu fornecedor, a forma de pagamento, mas nós precisamos de água. Nós precisamos de alimentação. Nós precisamos de qualquer outro material que a gente tenha uma relação que possa vir ajudar. Então, patrocinador, uma empresa que nos apoia diretamente, assim, não, nós não temos. Nós temos esses apoiadores que é extremamente importante, mas são pontuais para cada evento. Para cada coisa, né? Tipo assim, 1.000 água, vou te dar aqui, doar água, vou doar comida. Exatamente. Enfim. O que nós temos que é muito bacana e vale ressaltar é o poder público, eu falo por exemplo, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a secretária Silvia Greco. Ela acredita demais no projeto. Então, quando nós precisamos do apoio, a gente vai lá, apresenta o projeto e eles apoiam a gente na parte estrutural, que é também muito difícil. Que até para eles também, muitas vezes, é difícil conseguir. Pega um evento de 5.000 pessoas, são dezenas de banheiros, né? O palco, então toda a estrutura. Nós vamos para outras cidades da mesma forma. Cidade X, nós precisamos dessa estrutura. Claro que nós vamos respeitar muito a capacidade financeira de cada cidade. Então, a gente vai se encaixando com o mínimo possível para fazer o melhor. Mas ainda estamos buscando empresas, parceiros que realmente estejam com a gente ali mensalmente, que a gente possa fazer esse trabalho cada vez melhor. Até porque o Gip Solidário ele não é somente essas etapas, que é o nosso principal ponto. Diariamente, nós temos diversas atividades que nós ajudamos as pessoas que nos procuram. Claro que não são todos que a gente consegue ajudar, mas, de repente, a gente consegue ajudar uma família com medicação, com um exame, com alimentação, com uma necessidade específica. Sim. Esse é um trabalho que a gente faz e que, graças a Deus, a gente consegue ainda
desenvolver muito bem feito. Vai que vai, né? Vai que vai. Aos vai trancos que e vai. barrancos, mas a gente Vai, consegue levar, né? a gente sabe o quanto é difícil, não só para a ONG Jeep Solidário, mas para diversas ONGs, o quanto é difícil esse tema de captação de recursos, né? E só que a gente é muito, nós acreditamos muito que vai dar certo. Então, tem várias etapas que nós fazemos, que algumas coisas que tem que ser custeado, a grande maioria nós custeamos do nosso bolso. Mas acreditamos também, muitas vezes, quando a gente não tem o dinheiro para pagar, a gente manda fazer. Faz. E vamos, até o dia nós vamos conseguir o dinheiro. E até hoje deu certo. Ah, tá agindo pela fé, Nós isso estamos aí. indo pela fé. Então, assim, até os outros diretores, eles ficam um pouco bravos com isso. Um deles, especificamente, o André, que ele fala, e você é maluco. Sim, vai dar certo. E dá certo. Vamos acreditar. Assim. E o Não bacana, tem como, né? Você tá ajudando as pessoas. Assim, Deus não vai deixar faltar. Não vai. Não vai. Cara, respeitando a fé e a crença de cada um, mas vai dar certo. E uma coisa legal, só um complemento, uma coisa legal que... Agora um testemunho meu, algo que eu percebi. Como existe pessoas boas no mundo que estão escondidas. Porque, infelizmente, se criou uma visão, e isso é uma realidade, o perigo de você saber ajudar, porque o dinheiro é destinado de forma errada, isso, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas quanto existe pessoas boas que querem ajudar. Sim. Muitas. E muitas não querem, e quer que seja de uma maneira que ela não apareça. Sim. E isso acontece muito. Nossa, Então, já aconteceu de uma empresa, um escritório de advocacia, se propôs em ajudar o POD, ajudar as mães com vários processos, só que ela falou, Bruna, eu não quero divulgação. Eu não quero que divulga. Eu quero fazer tudo isso, eu quero ajudar o seu projeto, eu quero ajudar essas mães a reivindicar o direito, mas eu não quero que seja divulgada. Tanto é que hoje ela nem está me prestando serviço mais, porque já tem muitos processos, eles não estão dando mais conta. Calma aí, Bruna, deixa a gente zerar essa parte, a gente vai voltar de novo. Dentro das capacidades de já cada teve empresa, alguém né? também assim, que ajudou uma família, né? Que falou comigo e pediu para não dizer também. Sim, sim. Mas assim, eu acho que as empresas, claro, elas têm que mostrar esse compromisso social. Isso é importante. Até para a imagem deles, Para a né? imagem deles, e além de ser para a imagem, que é extremamente importante, lembra, novamente, a gente mostrar para a sociedade a importância de você ajudar o próximo. E vai se criando ali uma educação, uma cultura dentro dos funcionários, dentro dos familiares dos funcionários, dentro da sociedade, das pessoas que acompanham ou que são consumidores dessa empresa. Então, assim, é extremamente positivo para a marca, comercialmente, mostrar esse apoio, mostrar que ela se preocupa. Porque o objetivo principal de qualquer empresa é a obtenção do lucro, isso é natural. Mas ela mostrar que ela pega um percentual desse valor e ela investe no ser humano, porque nada mais do que nós estamos fazendo no Jeep Solidário, o que vocês estão fazendo é investir no ser humano. Isso. Investir no semelhante. É isso, é por isso que nós estamos aqui. Batendo um papo, conversando, para falar das pessoas, principalmente das pessoas que mais precisam. Que são menos vistas, né? Que são Exatamente, mais julgadas. mais julgadas. E a pessoa com deficiência, é um termo, não é legal, mas entenda, ele é marginalizado, mas não, obviamente, para o crime, mas ele é marginalizado porque ele é colocado à margem da sociedade. É porque assim. a sociedade acaba vendo a pessoa com deficiência como uma pessoa inútil, não é. Não é, muito pelo contrário. Eles Ao contrário, inutilizam a pessoa com deficiência. Ai, ele é um coitadinho. Ai, que dó. Ai, que cruz que você tá levando. Ontem mesmo o montador que foi montar um móvel na minha casa, aí ele, nossa, aí eu falando, né? Aí ele, você tem um filho com deficiência? Eu falei, tenho. Nossa, que dó, Camila. Que dó. Olha. Aí eu fui mostrar o vídeo do José andando, ele, nossa, Camila, tadinho, né? Não sei o quê. Eu falei, que dó o quê? Tu sabia que pena? Isso não é um sentimento, é o pior sentimento que você deve sentir por uma pessoa, é pena. Exatamente. Aí ele, não, Camila, porque... Não, o mundo precisa de pessoas diferentes. Não é ninguém igual a ninguém, não né? podemos criar um sentimento de dó para o próximo, para o semelhante. Não é A dó. pessoa com deficiência. Na verdade, você tem que ter inspiração na pessoa, porque o quanto ela luta então. pela vida. Meu filho é minha inspiração. Então, dó não pode ter essa dó, você tem que ter inspiração. Vou voltar ao Marco Pellegrini, que é o nosso embaixador. Ele tem todos os motivos para ser uma pessoa que reclama da vida. E ele é inspiração pra gente, é absurda. Eles são, né? Eles são. no geral, eles Não são. reclamam de nada, fazem tudo. Tipo assim, não tem todos os nervos, não tem toda a musculatura e faz o que faz. Menina, é Faz o que surreal, faz. né? E a gente reclama, São às vezes, esforçados. de uma dor no joelho.
Uma dor de A cabeça. gente, não, uma dorzinha aqui. Nossa, vou passar o dia deitado, Né, eu tô morta. Nossa, não posso trabalhar hoje, que eu tô com uma dorzinha. Não, pelo amor de Deus, né? Levanta aí, Mas né? novamente, a gente mostrar para a sociedade que não há necessidade de Sim. ter dó. Você tem que Isso ter mesmo. empatia. São coisas muito diferentes uma da outra. Isso. Dó, não. Empatia, mas amor e respeito, né? Exatamente. Tadeu, conta como é feita essa seleção para ter os voluntários, até mesmo para os jipeiros. Como que é feito? Vocês entram em contato ou vocês abrem inscrição lá? Ó, vamos se inscrever para participar do evento? É legal. Os jipeiros é muito mais fácil pra gente, né? Então, muitas pessoas me conhecem do Jeep, do Tadeu, mas tem o Rodrigo, tem o André, tem diversos outros jipeiros que são pessoas que, inclusive, até muito mais conhecida, por exemplo, do que eu, que são nossos coordenadores. Então, são pessoas que a gente comunica entre a gente, os jipeiros, e, olha, vai ter a etapa em tal lugar. Por exemplo, nós tivemos, no começo, dia 2 de agosto, nós tivemos a etapa Piracicaba. Teve muitos jipeiros que saíram de São Paulo e foram para Piracicaba para participar da etapa lá, que acompanha a gente. Então, para conseguir os jipeiros é a coisa mais fácil. Na verdade, a gente tem que até limitar a quantidade de jipeiros, porque se deixar, a gente enche o espaço de jipeiros. Vai ter jipe lá radical. Exatamente. E são todos voluntários. São todos voluntários. Tudo que nós fazemos, todos, é todo mundo voluntário. Só que nós aproveitamos também a experiência profissional de cada um. Então, nós temos ali advogados, nós temos nutricionistas, nós temos médicos, nós temos profissionais da saúde, nós temos empresários, nós temos administradores de empresa, nós temos publicitários. Então, assim, nós conhecendo cada um, a gente começa a encaixar o que cada um pode ajudar, porque daí fica até mais fácil de ele ser um voluntário. Tem muitos que não querem se apresentar e apenas querem ser voluntariados. Mas a gente consegue apoiar esse apoio deles para que o Jeep Solidário seja algo que a gente consiga desenvolver de uma maneira profissional. Então, nós temos uma equipe que cuida do nosso cadastro. Então, são pessoas que estão ali, que elas diariamente vão estar recebendo o cadastro dentro do seu horário disponível e faz esse trabalho de encaminhar essas informações para a nossa equipe técnica. Nós temos a equipe técnica que cuida de todo esse trabalho, que levanta essas informações, que é através da Clínica Ápice. Nós temos os nossos coordenadores de pista, são pessoas, jipeiros, especializados, que têm a técnica do Jeep, de ser jipeiro, e que ajuda e desenvolve a pista. Então, eles cuidam dessa parte. Nós temos uma equipe que cuida das redes sociais, nós temos uma equipe que cuida da imprensa. Então, nós exploramos o que cada um tem de melhor. E se a pessoa não tem esse tipo de conhecimento, para a gente não tem problema nenhum, muito pelo contrário, porque todo tipo de ajuda é ajuda. Então, nós temos todos os tipos de ajuda. Então, todo tipo de pessoa, independente de ter um conhecimento técnico ou não, ele é voluntário do Jeep Solidário e ele faz um trabalho magnífico de todas as formas. Jipeiro e voluntário é fácil. A gente consegue. Abriu as inscrições, começa lá. O pessoal entrar no nosso site. E o legal, o Jeep Solidário, todas as inscrições é feita através do site, para que venham essas informações para a gente e a gente possa trabalhar. Aí selecionamos lá 100 jipeiros. Alguns, a grande maioria, nós conhecemos. Então, tem uns que a gente sabe que é um pouquinho mais emocionado, que ele gosta de acelerar mais. Então, a gente seleciona o público que vai andar com ele que não tem essas restrições. Tem uns que gostam de falar mais, outros que gostam. Então, a gente consegue aproveitar cada habilidade da pessoa, como ser humano também. E olha não o só do trabalho jipeiro. por trás de tudo isso, né, É um Tadeu? trabalho. Então, você vê, nós temos a etapa dia 30 de novembro e nós já estamos há um tempo trabalhando com isso já, para que a gente possa saber quem são as pessoas. Então, nós sabemos de todo jeito quem são as pessoas que estão lá. Então, tem pessoas que falam, olha, eu quero somente ajudar, como acontece, eu quero ajudar para cuidar da parte de limpeza. E às vezes você vai ver, a pessoa ali ela é um profissional reconhecidíssimo na sua área, mas ele prefere atuar dessa forma. Nossa, que... E ele é tão bom, tão responsável e tão importante para o projeto do que qualquer outro cargo que esteja ali exercendo como voluntário. Sim. Esses jipes são adaptados? Não, nós não temos um Jeep adaptado. O que nós fazemos é adaptar a necessidade das pessoas. Ah, entendi. Então, nós conseguimos, de repente, igual nós temos alguns casos de alguns Jeeps que são aqueles Jeeps Willys, que ele tem o banco de trás que é um pouco mais difícil. Então, a gente vai adaptar de uma forma que ele vai andar no banco da frente com mais segurança, com mais conforto.
Então, a gente entende o carro de cada um, porque quando um jipeiro faz a inscrição, ele coloca as suas informações e as informações do carro. Então, nós sabemos o que aquele carro pode proporcionar para as pessoas. E a gente vai fazendo esse trabalho de saber que carro coloca, que carro não coloca. Realmente, o cadeirante vai sair da cadeira dele e vai sentar no banco de um Jeep. Ele vai Sentar no banco do Jeep. experimentar todas as emoções, desde o sair da cadeira, sentar ali, sentir aquele banco do Jeep radical e falar, agora vai. Agora vai. E é incrível. Se deixar por eles, é só realmente com aventura. Porque eles querem que acelere, eles querem que suba com tudo, que desça com tudo. E a gente sabe que tem que ter uma limitação, até por segurança. É isso mesmo. E Corre mais, tio! E ficam bravos. Ficam bravos. Por que não acelerou? Porque não pode. A gente tem uma equipe, pra você ter ideia, na pista, no dia, além dos 6 coordenadores, tem mais 20 pessoas que ficam ali coordenando a velocidade, a forma que conduz. É tudo monitorado. Tudo monitorado. Então, nós já tivemos situações, claro que isso com o maior carinho, com o maior cuidado, porque todo mundo é voluntário. Olha, vai com calma, acelera um pouco menos. Né? A gente está aqui para se divertir, mas tem uma responsabilidade muito grande atrás disso. Então, a gente tem muitos casos de ter que intervir um pouquinho. Olha, calma. Eu sei que é emocionante, que é gostoso você ver as crianças rindo, dando risada, mas a responsabilidade acima de tudo. Então, nas nossas etapas, não existe possibilidade nenhuma de qualquer tipo de bebida alcoólica. A gente toma muito cuidado com isso. Nunca tivemos nenhum problema, mas sabemos que não vamos ter. Mas se a gente perceber qualquer situação que tenha um indício, a gente vai lá e a gente retira. Sim. Nós temos essa autonomia de ir lá e falar, olha, não dá, viu? Agradeço, continue aqui com a gente, aproveite a etapa de outra forma, mas dirigir. A lei de trânsito é igual como lá na rua, não muda nada. Sim, com Exatamente. E certeza. com uma responsabilidade muito maior, né? Maior, porque Com certeza. Trilha, né? Imagina a adrenalina. É muita adrenalina. Tadeu, quantas vezes no ano acontece esse evento e você sabe dizer em quantas cidades já aconteceram esse Nós começamos esse projeto de explorar novas cidades agora recentemente. recentemente? A gente sempre fez em São Paulo. E aí nós falamos, não, vamos levar isso para mais cidades. Só que nós não vamos sem a gente ter a certeza que a gente possa cumprir o que a gente combina. Então começamos com Piracicaba e vamos para Capivari. Então nós temos aí essas 2 cidades. Capivari é pro lado da... Capivari, ela vai sentido, inclusive vai próprio sentido Piracicaba, né? Então, acho que ela é uns 40 quilômetros antes de Piracicaba. É uma cidade bem bonita, uma cidade de 55 mil habitantes. E a outra coisa legal, o Jeep Solidário, a gente estuda... Não é pro lado de Campos, não? Não, né? Não. não. Capivari é o bairro, é aquela área central de Campos do Jordão, que tem lá Capivari. É isso, eu acho que estava confundindo. Inclusive, nós vamos estar em Capivari, nós vamos estar em Campos do Jordão. Nós tivemos, quando? Vai se definir ainda. A gente está definindo essa agenda. Nós tivemos um evento. Nossa, aí Campos, hein? Vai Aí, ser Bruno. legal, hein? Chique. Já aproveita e viaja para Campos, já. Vai ser legal, vai ser bem bacana. A gente teve contato com o secretário, né, de Desenvolvimento Social, inclusive mandar um abraço para ele, que esteve com a gente bateu um papo e surgiu essa conversa e a gente vai desenvolver. É que assim, como a gente está muito focado em Interlagos, que ocupa muito tempo, então a gente deu uma segurada nas outras Evento cidades. desse tamanho, né? Sim, 5 mil. Muito grande, é muita gente. E não é só isso que envolve, é muita coisa, né? Tem segurança, tem tudo. É muita coisa. A gente pensa em todos os detalhes. Mas esse evento, então, acontece umas 3 vezes por ano? Nós queremos, para 2026, a gente fazer a cada 2 meses uma etapa. Nossa, só em 2026, Tadeu. Nós estamos em 2025, final já. Nós Não, estamos em outubro. acabou o ano já, Bruna. Gente, eu tô em 2024, Já acabou pessoal, o ano, vocês não esse ano estão foi. acreditando. Acabou o ano. Não, mas é que na minha mente eu tô em 2024, gente. Não dá. Mas você vê, a gente então assim... Tá cada logo 2 ali. meses. Exatamente, tá logo ali. E a gente estuda a cidade. Então assim, por exemplo, nós fomos para Piracicaba. Nós vamos estudar a cultura da cidade, como a cidade é conhecida, quais são os pontos principais, economicamente como é a cidade. Por quê? Nós exploramos a cultura da cidade que muitas vezes é esquecida. Por exemplo, Piracicaba. Quando a gente fala de Piracicaba, vocês estão há bastante tempo em São Paulo? Não sei. Sim. Não sei se no Não, bairro... 5 anos, né? Então Camila. é bastante tempo. Eu Não sei sou daqui. se no bairro É. de vocês ou se vocês já escutaram Carro da Pamonha passando em São Paulo. Já. Isso aí tem até em Fortaleza. Não tem a musiquinha de Piracicaba? Carro da Soma. Isso é uma cultura.
Tem a música, que é uma música, inclusive, é um sertanejo, né? Um modão antigo, que fala do Rio de Piracicaba, né? O Rio de Piracicaba Não, essa eu não conheço. é bem conhecida. É que eu sou péssimo em cantar, eu não vou me arriscar, mas é bem conhecida. Então nós exploramos essa cultura. Colocamos tudo que for relacionado a Piracicaba, a gente coloca a pamonha e a música. Tanto que o chamado do evento é essa música. Então a gente explora muito o que é a cidade, o que é a cultura da cidade e o que desenvolve a economia. Porque nós ali, por exemplo, em Piracicaba, nós apoiamos o empreendedorismo das mulheres. Isso nós fazemos em todas as etapas nossas. Então nós levamos em apoio com a Secretaria da Política das Mulheres de São Paulo, o ônibus SP por Todas e o Sebrae. Para quê? Porque muitas vezes uma mãe ela tem diversas situações, mas ela sofre ali uma violência doméstica, ela tem a questão de pensão, enfim, tudo que envolve isso. E ela não consegue ir, ou até mesmo por vergonha, ela não vai atrás desses direitos. Lembra que eu falei que a gente traz as pessoas através do Jeep para dentro da nossa casa e vamos cuidar delas? Isso é um cuidado. Então ali ela vai lá e tira uma dúvida jurídica, ela tem uma orientação, ela desenvolve o empreendedorismo, que é o empreendedorismo atípico, que é extremamente importante e pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado sobre isso. E a mulher, ela tem um dom, a mãe ela tem um dom, então ela, de repente ela é uma ótima costureira, ela vai criar uma pequena empresa, ela vai montar uma lojinha, ela vai vender doce. Só que a gente quer que ela se profissionalize, então a gente traz o poder público para auxiliar. Sim. E dali ela tem instruções, ela tem orientações, ela resolve situações. Em Piracicaba, salvo engano, houveram ali durante a conversa com o pessoal ali do Ministério Público, enfim, orientações para 3 pedidos de pensão que não havia. A mãe não que ela não tinha ciência, mas ela não teve oportunidade de dar entrada nisso. Se tivesse um caso só, pra gente já era mérito. Certeza. Vocês têm uma margem aí de quantas pessoas vocês já conseguiram incluir nesse evento? Tem? Já, nós temos. Hoje, o Jeep Solidário, nós já conseguimos fazer esse trabalho que nós chamamos de acolher as pessoas, que é o que nós fazemos mesmo, mais de 11 mil pessoas. É gente, hein? É gente radical, hein? Caramba. Muita pessoa com deficiência Isso radical. tem o quê? 2 anos, né? Não, o projeto tem 1 ano. Na verdade, se a gente parar e pensar, ano. Um pouco mais de 1 ano. Já tudo isso. Só que nós tivemos claro que muita sorte. Sim, só que a gente está contando a partir do que começou. Que formalizou, enfim. Então a gente olha para trás e fala assim, caramba, é muito rápido. Mas todo mundo que faz parte do Jeep Solidário sabe o porquê que nós chegamos nessa quantidade de acolhimento. Porque é um trabalho que nós fazemos com muito amor, não que outras ONGs não façam, não é nada disso. Mas nós trabalhamos com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Nós levamos muito a sério o que é ser uma ONG e o que é cuidar das pessoas. Muito a sério isso. Muito a sério. E qual seria assim a experiência que a pessoa teria assim nas trilhas, né? A experiência única. que é essa experiência? As pessoas mais falam, elogia, que, né, mudou, enfim. Até as famílias, né? Digamos assim, a experiência da pessoa com deficiência que vivenciou e que consegue falar, né? E até mesmo dos seus familiares, né? Conta um pouquinho aí. Como que é visto por algumas pessoas o que é o Jeep dentro de uma sociedade? É um veículo que consegue ultrapassar obstáculos e limites que carros normais não ultrapassam. Faz uma associação do que vivem as famílias no seu dia a dia. Ela tem que ultrapassar situações e limites que a maioria das famílias não passam. É muito próximo um do outro. Então a gente leva o Jeep com um estilo de vida de aventura, de empatia, de cuidado com a pessoa, mas principalmente que o Jeep ele pode ultrapassar obstáculos que um carro convencional não passa. A família com deficiência, ela vive diariamente obstáculos que uma família que não tenha deficiência muitas vezes não tem que passar. Você fez um testemunho aqui que a professora do colégio do seu filho não quis trocar a fralda. Olha o obstáculo que você tem para que seu filho possa estudar.
Ele não pode pertencer a esse lugar, porque ele usa fralda, e aí a professora não teria essa atenção de trocar a fralda. Lembrando que eu, não, pelo amor de Deus, não estou julgando a atitude da professora, não é isso. Não, Mas sim. eu estou fazendo um comparativo. Então você vê que o Jeep, a gente consegue associar o que as pessoas, e a gente traz isso junto. Nossa. E forma um único objetivo, que é você, pessoa com deficiência, só depende de você para realizar seus sonhos. Só depende de você acreditar que você pode sim vencer um obstáculo, vencer uma recusa da sociedade. Claro, cada um dentro das suas limitações, cada um dentro das suas possibilidades, mas deve sim, família, acredite no que está sendo feito. Acredite em vocês. Não existe uma fórmula para cuidar de uma criança com deficiência. Existe muito mais o amor, o carinho, a responsabilidade de mãe, a responsabilidade de família. Assim como não existe uma fórmula para ultrapassar um obstáculo com Jeep. Cada um vai ultrapassar de uma forma. Um acelera mais, um acelera menos. Um tem um equipamento melhor, outro tem um equipamento pior. É assim também dentro da sociedade. Mas que a gente consegue, sim, mostrar que é importante acreditar que podemos juntos criar uma sociedade muito mais acessível, mas principalmente que entenda e respeite o que é ser uma pessoa com deficiência e o que é ser uma família atípica. Então a gente consegue associar isso. Nossa, que fantástico. Mexe, né? Mexe com a gente. Perdi até o É raciocínio. profundo. Camila perdeu até o raciocínio. E as pessoas voltam, Tadeu? Elas Nossa fazem o repeteco? Tu acha que não quer voltar? É incrível. Só para você ter ideia. Por Vou isso falar tá de um, 5 mil, vai juntando todos os eventos. vou falar de um grupo específico de mães. Não sei a quantidade agora, mas é mais de 100 mães. Nós não tínhamos a certeza da etapa 2025 de Interlagos devido à agenda. Então, nós acreditávamos que ia acontecer, mas não tinha ainda formalizado isso. Só que as mães, em janeiro de 2025, fizeram um grupo entre elas e viram quantas mães seriam, quantos ônibus seriam necessários e fizeram a locação dos ônibus para Interlagos, sem a gente falar quando seria. E para não ficar pesado o custo, elas começaram a pagar mensalmente a empresa de ônibus. E falou, Jeep Solidário, só você falar a data e o local que a gente já está com tudo pronto. Mas calma, a gente nem sabe se vai acontecer. As mães atípicas são bem ansiosas. Elas já estão com o pé lá na frente. E a gente se aproxima muito, a gente faz muita questão de se aproximar das famílias. Isso a gente faz. Por exemplo, o meu celular pessoal, as famílias têm o meu celular pessoal, a gente se fala. A gente conversa, a gente falo do Jeep Solidário, as pessoas que pertencem, nós somos convidados para batizado, nós somos convidados para aniversário, para churrasco. Você chamar uma pessoa para um batizado, para um aniversário, você gosta que a pessoa esteja com a sua Tem um família. vínculo, né, com a Porque pessoa. olha a responsabilidade que a gente leva. E é gostoso isso. Claro que a gente não consegue ir na grande maioria das vezes, porque tem diversos compromissos, mas só de a gente entender isso, e muitas vezes uma família, um pai, uma mãe, apenas quer falar sobre algum assunto, mas ele quer desabafar. É. Às vezes quer Uma porque resposta, uma ideia. a gente vive em terapias, até quando a gente se reúne num café da terapia, né, Bruna? E a gente, menina, é uma luta pra quem quer falar primeiro, porque, tipo assim, é tão corrido a vida que você vai pra um canto, vai pro outro, você não consegue, às vezes, ter um momento de conversar. Aí a primeira pessoa que você vê, pronto, acabou-se. Então nós temos muitos adultos que são também deficientes que acompanham a gente. Especificamente um caso que ela vai fazer um tratamento ou alguma coisa, algum exame, ela manda mensagem assim, Tadeu, por favor, reza por mim, ore por mim, porque eu vou fazer um exame. Claro, está nas minhas orações. Mas é isso. Né? Mas olha isso é uma responsabilidade que às vezes a gente não consegue mensurar isso. Eu estou falando, Tadeu, mas isso acontece com diversos. Nós fazemos questão que o jipeiro crie um elo de amizade com a pessoa e a família com deficiência. Uma coisa bacana do Jeep Solidário. Nós fazemos essa rede de apoio. Então, a gente ajuda as mães, o grupo de apoio, a receber o apoio. E quando isso começa a se tornar algo mais concreto, o Jeep Solidário sai de cena. Deixa que agora eles cuidem disso. Para que elas possam, sozinhas, aprender a ir atrás e saber como se desenvolver. Mas a gente fez todo o apoio necessário.
Só que a gente sai de cena. Agora a gente não é mais quem está cuidando ali, são elas. Então elas agora estão cuidando disso. E a gente vai para outros grupos, vai para outras regiões. Então nós temos grupos que são da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, interior de São Paulo. E a gente acompanha, a gente ajuda. Nós criamos uma ideia que a gente está desenvolvendo junto com um dos nossos, não é patrocinador, ele é um apoiador social, que é o Banco Sicredi. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de educação financeira para as famílias atípicas. Olha que maravilha. E isso vai gerar uma linha de crédito para elas, da seguinte maneira. Você é uma mãe atípica que você tem o dom de fazer bolo. Só que você não tem recurso e não sabe gerir como ser uma pequena empresa, um MEI, uma loja, de como vender e como gerir lucro, como gerir meus custos. Vamos ajudar com isso. O Jeep Solidário está desenvolvendo esse trabalho junto com esse parceiro para que ela tenha ali um treinamento e uma qualificação para desenvolver o trabalho dela. Mas eu não tenho dinheiro, porque, obviamente, muitas vezes o recurso falta. Tudo bem. Uma linha de crédito com taxas mais acessíveis para que você possa desenvolver. E, com certeza, ela vai se tornar uma pessoa que não vai depender somente de ajudas. E, quando eu falo de ajudas, inclui ajuda que seria ajuda do poder público, né? Enfim, todos os benefícios são pagos, mas também ajuda somente dos familiares. Ela consegue desenvolver um trabalho. E, além disso, aí tem outro assunto. Mas espera aí, nós vamos criar um triângulo para formar isso. Então, nós estamos falando aqui da ajuda financeira. Mas e essa ajuda contábil? Porque se ela montou um MEI, ela montou uma pequena empresa, ela tem que saber um pouco de contabilidade. Isso. Saber como fazer essa contabilidade. Também, um dos nossos apoiadores, que inclusive é a contabilidade que cuida da gente, nós estamos desenvolvendo esse trabalho com eles. Para que a gente também tenha essa educação de como cuidar disso. Como administrar. Como administrar. Aí você vai falar, mas e agora a parte jurídica de como, né, realmente você constituir isso? Nós estamos muito próximos, e a OAB de Santo Amaro é uma das pessoas, do grupo que também acredita muito na gente, a gente sempre está junto com eles, desenvolvendo essa ideia de, olha, vamos junto ajudar essas famílias. Então, ela vai ter ajuda de como financeiramente cuidar do negócio dela. Ela tem, que é importante, a parte contábil e a parte jurídica. E aí a gente consegue ajudar ela a fazer. E aí o Sebrae entra também de como ajudar essa mãe a se desenvolver. Então a gente desenvolve isso. Lembra que a gente fala de cuidar da pessoa e semear? É uma maneira que a gente tem de semear. É uma forma que a gente enxerga diretamente em poder ajudar essas famílias. Nossa, quanta coisa. Nossa. Muita coisa. Você vê que andar de Jeep... É muita coisa. Se a gente analisar tudo que a gente está conversando, o andar de Jeep é o menos importante. Mas... é o principal para a gente trazer todo mundo para dentro de casa. Que nem você falou, vocês criam um elo. E também vocês criam pontes. Porque as pontes interligam uma coisa à outra. Exatamente. E é o que falta, né, Tadeu, aí fora, né? As pessoas entenderem essa junção. Cria um elo, cria ponte. Porque pedra, a gente já tem um monte aí para se opor. Pra frente, Principalmente quando quem vivencia uma maternidade atípica ou paternidade, sabe das dificuldades. Sabe quando a gente tem um filho, uma criança com deficiência, é tudo 1000. Tudo pensado para os nossos é acima de 1000. Então já é tudo muito difícil. Então quando a gente encontra ONGs sérias, iguais... Como tem várias também, né? Que fazem esse trabalho. Tem. Mas eu tô conhecendo aos poucos sim, né? Entendeu? Mas tem. Mas é importante ressaltar, né? E agradecer mesmo, assim, por você, pelos seus outros apoiadores. Parabéns para vocês, parabéns pelo projeto. É um projeto incrível. É incrível. Incrível. Eu tô aqui pensando e falando, Senhor, abençoe cada dia mais, porque vocês levam muita alegria para as pessoas, né? Às vezes, vocês não podem nem mensurar, né? Mas só quem está lá vivenciando, vocês não sabem as memórias que elas levam para casa delas, né? E mas isso é importante. A gente não consegue mensurar. E olhar assim, falar qual a importância do Jeep Solidário, desse trabalho, também é difícil entender isso. Mas são situações, são pontos que a gente começa a enxergar e falar, está dando certo, estamos no caminho certo. Temos que melhorar muito, desenvolver muita coisa. É muito difícil, porque tem um custo alto. Tem várias coisas que envolve e a gente tem que se preparar para isso. Mas vale muito a pena.
E aí, quando você fala de nós temos que agradecer, vou ser muito sincero, na verdade, nós que temos que agradecer a oportunidade de estar próximos de pessoas tão incríveis, que Verdade. são famílias atípicas e pessoas com deficiência. São pessoas, porque ela tem uma deficiência, mas ela desenvolveu nela um outro dom. E ela tem uma maneira de enxergar a vida muito, muito, muito melhor do que uma pessoa que muitas vezes não tem qualquer tipo de deficiência. Porque ela vive o seu dia a dia com muitos obstáculos. Não que as outras pessoas não vivam, mas é muito mais difícil. Eu sempre falo que eu aprendo mais com meu filho do que eu ensino para ele. Sim. Mas é sempre assim, né? Sempre assim, né? Aquela troca genuína. É. Sim, é uma troca genuína. E a gente acaba sendo uma troca genuína, muito gostoso também de viver isso, entendeu? Isso. De entender o outro lado, Porque de ver entende. o mundo de outra É forma. o mundo de outra forma. Porque a gente, tipo, antes que eu não tinha o José, eu não conseguia ver como eu vejo. Hoje eu vou para um lugar, eu vejo se tem rampa, se tem um elevador, se tem, né? Antigamente eu não olhava isso, né? Então a gente tem outra visão, né? E a gente conviver é igual a minha amiga, foi para a Europa, ela falou: Camila, tu não ia gostar da Europa. Ela, né, viajou vários países. Cara, o carrinho de bebê não conseguia andar. O Felipe teve que pegar a escada porque não tinha acessibilidade, que não sei o quê. Ela já lembrou de mim, porque de tanto conviver, né, comigo, ela já vê de outra. Ela sabe que se eu for para um lugar, ela já vai ver se vai estar adaptado para o José, brinquedo, se ele vai aproveitar. Então, assim, por isso que é bom todos nós estarmos juntos, né? E conviver e entender o mundo de cada um. Não, e nós temos aqui, por exemplo, falando por São Paulo, a Secretaria do Estado, a pessoa com deficiência, a Secretaria do Município, né? É incrível o trabalho que eles fazem. Você falou isso, que nós estamos bem adiantados também nessa parte de inclusão social. Precisamos muito melhorar da nossa sociedade. Só... eu tenho algumas críticas. Sim, tem críticas não existir. Referente a essas secretarias, porque... Por ter pessoas com deficiência lá dentro, e hoje eu, como uma mãe de uma criança com deficiência, eu tive que judicializar coisas que são óbvias para uma criança com deficiência. Aí eu me pergunto, o que essas secretarias estão fazendo? Você entende? Sim. Inclusive, isso é uma pauta. Eu ainda quero ter um encontro com esse povo. Porque, assim, são coisas muito óbvias e que não estão aí na dispensação do SUS. E que muitas das mães temos que ir até o judiciário para pegar o bom senso de um juiz, um bom advogado para montar um processo, para judicializar o básico, uma talha extensora, um parapódio, sabe? Então, assim, às vezes eu fico meio assim com essas questões dessas secretarias. Sim, mas mesmo assim nós estamos bem adiantados ainda, né? Isso que é importante. Claro que existe todos esses pontos que você apresentou, a população nossa com pessoa com deficiência é muito grande também, né? Então, no São Paulo é muita gente. Claro que é muito difícil você conseguir acolher, né? E quando se fala de pessoa com deficiência, você não pode acolher uma demanda. É algo muito individual. Porque a necessidade do seu filho vai ser a necessidade do outro filho é diferente. Então é muito difícil esse trabalho que eles fazem. Não que eu esteja defendendo, muito pelo contrário. Não é só a gente está trocando ideias, tá? Né? Conversando, né? Aqui. Então, assim, mas eu acho que nós precisamos muito desenvolver, e inclusive, com base no que você falou, isso que a gente falou atrás, a maneira certa de conseguirmos cuidar das pessoas com deficiência. É isso mesmo. Né? Temos que cuidar disso. Quero agradecer a você, Tadeu. Eu que agradeço ter imensamente. vindo aqui, contar dessa história maravilhosa, que é do Jeep Solidário. Acertei? Acertou. Solidariedade. Solidário, né? Nós temos o Jeep e a solidariedade. Lembra que eu falei de a gente aproveita o Jeep para fazer a solidariedade? Então, todos os pontos nossos foi muito pensado. O nome foi muito pensado. Projeto radical. O Jeep e solidariedade. A gente junta os dois. É muito gostoso. A gente tem... Nossa... Tadeu, você quer deixar um recado, pessoal, lá em casa? Quer mandar um recadinho para eles? Queremos sim. Então vamos lá. Primeiro, agradecer imensamente todos os nossos jipeiros, todos os voluntários, todos os coordenadores, todas as pessoas que estão junto com a gente, que acreditam muito no Jeep Solidário, esses nossos apoiadores. Saiba que a gente trabalha, é um trabalho diário, um trabalho muito gostoso de se fazer. E todas as pessoas com deficiências e as famílias que acreditam e aguardam ansiosos cada etapa, saiba que a gente prepara com muito carinho, com muito amor, mas principalmente com muita
muita responsabilidade. Então aguarde que vai ter muitas novidades em 2026, vai ser bem legal, por mais que ainda temos ainda 2 etapas em São Paulo, e convidamos a todos para estarem com a gente 30 de novembro em Interlagos e 13 de dezembro na cidade de Capivari. Vai ter coisas ali, entregas incríveis. Oh, meu pai, eu vou estar lá. Vamos estar Eu vou estar lá. lá. Já só, segue a página, né? Já vamos Isso, colocar deixar aqui a página o do arroba Instagram. do Gipso Isso. Solidário. Não é Jeep Gipso social. Solidário! Jeep Solidário! Exatamente, de solidariedade. E, pessoal, não poderia, mais uma vez, deixar de encerrar esse episódio, né? Incrível, que acontece, porque tem pessoas, assim, tem empresas maravilhosas que apoiam o podcast PCD, que são eles a Barretos Distribuidora, a clínica da doutora Bruna Ituaçu, a clínica da doutora Giana Kuhn e também a empresa Acessível SP, uma empresa aí maravilhosa que lançou táxis totalmente adaptáveis para vocês, pessoas com deficiência, até mesmo pessoas sem deficiência também, viu, pessoal? Então, a vocês, empresas que nos apoiam, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem apoiando esse projeto por muito, muito, muito tempo. Não é não? É sim, Tomara. com certeza. E obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo episódio, viu, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.